Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem. Eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 5 dicas de make pra te ajudar a camuflar olheiras. Se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Quando a gente fala em corretivo, em maquiagem de forma geral, uma das principais queixas é como conseguir camuflar olheiras, camuflar manchinhas também, utilizando a maquiagem sem fazer com que a olheira ela volte depois. Porque se você não sabe, se você utilizar os produtos errados, aplicar da forma errada, pode correr o risco de mesmo camuflando temporariamente, com o tempo a sua olheira ela comece a voltar, a maquiagem ela não consiga camuflar perfeitamente. Então hoje eu vou te passar 5 dicas para você estar aplicando aí na sua rotina, na hora da make, seja com base, com corretivo, que vão te ajudar a conseguir aquele rebocão, aquela cobertura top e camuflar de vez as olheiras. A primeira dica, gente, e a principal, é na preparação da pele. Tu tem que hidratar bem a região dos olhos. Se tu quer uma cobertura legal, tu vai ter que vir aplicando mais produto, mais produtos. Então não só uma quantidade maior de produto, como mais tipos de produto. Vocês vão já saber tudo que a gente vai utilizar para camuflar olheiras. Então tu tem que hidratar muito bem, preparar muito bem essa região antes da make. Uma das melhores coisas para utilizar, gente, é hidratante facial, principalmente aqueles hidratantes pré-make. Até dá para utilizar primer, mas ele não funciona muito bem para essa função. Então o interessante é tu vir aplicando um hidratante potente. O que eu recomendo para vocês é esse da Nivea, que ele já tem ação pré-make, ele tem ação pré-maquiagem. Então tu pega uma quantidade generosa de hidratante, ó, sem pena, aplica bastante, faz uma massagem boa nessa região e aguarda alguns segundos para secar bem antes de começar com os passos da make. A segunda dica é, digamos que uma pré-camuflagem antes da aplicação do corretivo, que é utilizar, gente, um pouco de base para dar uma cobertura nessa região antes de vir com o corretivo. Nem sempre a gente tem aquele corretivo de cobertura alta, nem sempre o corretivo ele consegue camuflar bem, nem sempre ele tem uma textura mais grossa para conseguir camuflar bem. Então essa diquinha de tu vir aplicando base antes do corretivo faz total diferença. Nesse caso aí eu já tinha aplicado base em todo o meu rosto, então eu vim reforçando a cobertura com base nessa região abaixo dos olhos. Se tu não tiver aplicado base em todo o rosto, tu pode vir com a base pontualmente só nessa região abaixo dos olhos, aplica com batidinhas, de preferência com a esponjinha, mas sem batidinhas excessivas, são batidinhas só para concentrar o produto. Não utiliza muitas batidinhas, porque nesse caso aí tu vai tirar muito do excesso do produto e não vai conseguir essa cobertura mais alta. Essa dica nós também vamos utilizar na hora de aplicar o corretivo, mas é muito importante, ó. Dá só algumas batidinhas só para concentrar o produto na região, mas não passa muito tempo batendo para não arrancar muito essa base. A terceira dica já é para aplicação do corretivo, gente, e é muito importante a escolha da cor do corretivo. Existem várias e várias cores de corretivos, desde corretivos brancos até verde, salmão, e tem alguns tons que são mais adequados para camuflagem de manchas e olheiras. Principalmente esses nesses tons salmão ou mais amarelados são mais adequados, principalmente para você utilizar antes da base. Eles atuam meio que anulando essa tonalidade mais escura, mais arroxeada, mais avermelhada que você tem na região dos olhos e com isso consegue camuflar melhor as olheiras. Se você não tiver esse tipo de corretivo, você pode optar pelo corretivo do tom da sua pele, que é o mais adequado para conseguir camuflar. Ele vai vir fazendo esse papel, como a gente fez com a base, de construir mais uma camada sobre aquela região. Ou ainda você pode utilizar o corretivo que seja um ou no máximo 2 tons mais claro do que o tom da sua base, o tom da sua pele. Se você utilizar um corretivo muito clarinho, tipo branco, achando que ele vai corrigir manchas, que ele vai cobrir manchas, gente, isso não dá certo. Vai acontecer ao contrário, ele vai evidenciar, ele não vai cobrir nada. Ele vai ficar espalhado ali naquela região e não vai dar efeito de nada. Eu já vi isso na prática. Tem algumas pessoas que acabam escolhendo a tonalidade errada da base, achando que uma base mais clara vai cobrir melhor manchas, e ocorre o contrário, gente. A base, ela faz intensificar a cor daquela mancha, principalmente no caso da olheira, né? Se for arroxeada, se for mais escura, não cobre bem. Então tu tem que vir com o corretivo ou do tom certinho da tua pele, ou então no máximo 1 a 2 tons mais claro. Eu utilizei o BT Multicover na cor M20, que ele é mais ou menos um tom mais claro do que o tom da minha pele, e ele puxa para um fundo mais amarelado, então também é muito bom esse tomzinho mais amarelo para conseguir camuflar a olheira. E aí, antes de vir espalhando esse corretivo, a gente vai fazer a quarta e penúltima dica, que é esperar esse corretivo secar alguns segundinhos. Quando você aplica o corretivo úmido e já vem espalhando, ele não consegue ter uma cobertura muito alta. Ele não consegue aderir bem na sua pele, então a cobertura dele acaba ficando mais baixa. Isso vale para a base também. Então, se tu quer uma cobertura mais alta, um efeito melhor, aplica ele, aguarda alguns segundos para secar. Tu pode vir, por enquanto, já aplicando do outro lado, como eu fiz. Eu fui aplicando do outro lado, aí era o tempo que esse aqui
dava uma secada. E aí sim, depois que ele secou, que ele ficou mais sequinho, que eu vi ele começando a endurecer nessa parte de baixo dos olhos, começando a secar, aí eu vim com a esponjinha, ó, dando batidinhas bem suaves. Eu não passei muito tempo dando batidinhas, assim, dando várias e várias batidinhas. Foi bem suave mesmo, só para concentrar o corretivo nessa região. Se você der muitas batidinhas, você vai começar a arrancar o corretivo e vai interferir diretamente na cobertura. Então são poucas batidinhas, ó, o corretivo já tá sequinho, já tá aplicado naquela região, só vai esfumar realmente para tirar as bordinhas, né, para não deixar manchar. E a quinta e penúltima dica tem a ver, gente, com essa questão da cor do corretivo, só que é uma dica que também vale pro pó. Tu não pode escolher um pó muito claro para selar essa região, porque em alguns casos ou ele estoura no flash, né, principalmente se for aqueles pós mais branquinhos, a maioria desce estourada no flash, ou então ele acaba fazendo a olheira voltar com o passar do tempo, justamente por ser muito claro. Então o melhor é utilizar um pozinho com mais textura, pode ser banana, pode ser aquele pó translúcido com cor, tipo da Playboy, né, que tem uns tonzinhos para cada tipo de pele. Eu utilizei o da Playboy no tom 03 e eu vim com a esponjinha, ó, apertando bem nessa região dos olhos para construir essa camadinha. Eu não apliquei e já fui direto esfumando, eu fui concentrando esse pozinho na região abaixo dos olhos para fazer essa caminha de cobertura. Aguardei alguns segundos para secar e só depois eu vim varrendo com um pincelzinho de pó. O resultado não só pessoalmente, mas para foto, para vídeo, utilizando esses truques faz toda a diferença. São dicas reais assim, gente, que eu apliquei na minha rotina e pude comprovar o tanto que funciona, não só para olheira, como também para manchinhas. Eu uso quando eu tô com mais marcas de acne, assim, manchinhas no rosto, eu uso essas dicas, dá super certo. Me conta aqui embaixo se você já conhecia alguma dessas dicas, se você já utiliza aí na sua rotina. Deixa muito like se você gostou, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita, compartilha com as suas amigas se gostam de dicas de make. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!